Hoje nós vamos conversar sobre a disfunção sexual feminina, que inclui alguns distúrbios. Distúrbios de desejo, excitação, dor e falta de orgasmo. Existem alguns fatores de risco para ter uma disfunção sexual feminina. A gente tem que pensar que o corpo é um todo. Então, se eu tenho uma doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, distúrbios endócrinos, tudo isso vai afetar. Assim como a gente andou conversando nos vídeos passados, quando a gente estava tratando de algumas disfunções masculinas, né? Doenças neurológicas, como um acidente vascular encefálico, traumatismo raquimedular, porque a gente sabe a importância da medula e dos nervos para conseguir ter uma resposta satisfatória sexual, certo? Medicamentos, né? Alguns antidepressivos, álcool, hipnóticos. Isso pode interferir na lubrificação, na libido, na excitação. E trazendo alguns dados para vocês, o livro que eu estou usando como base, ele traz os estudos dos Estados Unidos, mas mesmo assim, quando a gente entra em problemas femininos, os dados são sempre escassos, faltam, né? Tanto é que ele coloca aqui que são limitados, mas as estimativas existentes sugerem que até 43% das mulheres tenham pelo menos um problema sexual. No Brasil, saiu uma pesquisa recente da USP que 50% das mulheres casadas brasileiras não têm orgasmo. Então é um número muito grande, muito alto, aliás, de problemas sexuais, né, de disfunção sexual feminina que acontece. Existe nos últimos anos um interesse em entender quais são as causas orgânicas disso, né? Porque antes era tudo de cunho psicossocial, psicológico, que também tem muito a ver com o problema, mas também precisa ser estudado as questões orgânicas, assim como é estudado nos homens, né? Quando a gente pensa na fisiologia, como que se dá a resposta sexual feminina, o que a gente tem aí para falar é sobre o estrogênio. O estrogênio parece estar muito relacionado com o desejo, com a libido da mulher. Por quê? Eles separaram que numa fase pré-ovulatória, quando existe um pico de estrógeno, né, a mulher tem mais libido. Ou seja, esse hormônio ele atua no sistema nervoso central para aumentar a excitação e se questiona também sobre os androgênios, mas esse papel não está bem estabelecido. Androgênios são os hormônios masculinos, né, como testosterona, e aí vocês vão entender também que existem muitas mulheres que fazem o uso de testosterona para aumentar a libido e etc. Mas esse, na verdade, falta embasamento na literatura médica sobre essa questão. Lógico que a motivação sexual vai depender também de um contexto social, da interação com o parceiro, mas o que a gente sabe que também existe algo semelhante ao homem, à excitação do homem, quando a gente pensa no neurotransmissor. Perceberam que existe relação com o óxido nítrico, que é um neurotransmissor que vai fazer a vasodilatação. Então você tem um aumento da circulação sanguínea ali na região. A integridade sensorial é fundamental para você conseguir ter uma excitação. Essa lubrificação vaginal, como eu disse, é decorrente de um aumento do fluxo sanguíneo pélvico, tá? Esse relaxamento da musculatura lisa cavernosa, elas vão encher aqui o clitóris e o bulbo do vestíbulo. Deixa eu mostrar a imagem para vocês. Então aqui a gente tem o vestíbulo, o clitóris. O vestíbulo ele tá embaixo desse músculo bulbo esponjoso. Vou pegar uma outra imagem aqui, olha. Então esse é o componente, né? Aqui seria a glande do clitóris, a parte que fica externa, né? Mas ele tem um corpo cavernoso e tem um esponjoso, né? Bulbo esponjoso. Semelhante até os termos do que a gente viu lá quando a gente tratou do órgão sexual masculino. Quando existe alguma disfunção sexual, isso deve ser muito bem conversado com o médico, num ambiente acolhedor, entender toda a história da paciente, né, os problemas de saúde que ela tem, também as questões psicológicas, como que é o relacionamento com o parceiro. Tem que ser feito também um exame físico para ver se ela não tem nenhuma alteração anatômica ou algum problema ali que está causando dor e ela não sabe, o paciente não é obrigado a saber. Conversa-se bem, examina a paciente, pede alguns exames, né, exames hormonais para ver se está tudo bem, se não está faltando algum elemento. Às vezes a pessoa está com uma doença e ela não vai ter libido mesmo, o corpo dela tá
tá precisando de outras coisas, tá doente, né? Então precisa ser avaliado tudo isso. O esquema diagnóstico, ele tem 4 componentes que é avaliado, que podem coexistir, né? Vários desses. Um deles é o desejo sexual hipoativo. Então não existe pensamentos sexuais e nem receptividade à atividade sexual. E isso traz um sofrimento emocional. Sempre é importante frisar essa parte, que a pessoa pode não ter pensamento sexual e tá tudo ótimo, tudo bem com isso, né? Então isso não vai ser uma disfunção, ela tá bem, ela não tem um sofrimento emocional. Existe também o distúrbio da excitação sexual, que você não consegue atingir ou manter a excitação sexual. Então, isso também causa um sofrimento pessoal. Então, é que você não tem pensamento, você não tem desejo, você não tem desejo de fazer sexo, você não tem um desejo erótico. O outro é você não consegue se excitar. Você até pode desejar, mas você não consegue se excitar, né? Se lubrificar e etc. O outro é o distúrbio orgástico. É a perda persistente ou recorrente do potencial orgástico após suficientes estimulações. Então, assim, não dá pra falar que a mulher tem um problema de orgasmo se ela não é estimulada corretamente, tudo bem? Porque às vezes o problema não tá na mulher. Às vezes o problema é no parceiro dela, né? Que não tem a compreensão necessária, que não tem a paciência necessária, não sabe lidar com o corpo da mulher e etc, né? Um outro distúrbio é o distúrbio sexual doloroso. Então, uma dor genital persistente ou recorrente associada à estimulação sexual sem penetração. Isso causa um sofrimento pessoal. Então, hoje se enfatiza a questão do sofrimento pessoal para a mulher que isso gera. A gente viu que tem 4 componentes que é colocado aí para pensar nesse diagnóstico. Então, falta de desejo, né? Falta de pensamento, depois falta de excitação, né? De lubrificação, depois tem o problema do orgasmo e pode ter a questão da dor. Em relação ao tratamento, o primeiro passo é medidas comportamentais, primeiro não farmacológicas, terapia de casal, tudo é válido para tentar facilitar e deixar essa mulher mais à vontade e com uma vida sexual feliz, né? Porque atividade sexual, vida sexual faz parte da saúde como um todo. Outra coisa também é que os fatores de risco que a gente conversou lá no início têm que ser tratados, né? Tem que ser avaliado, o estado da saúde dessa mulher também, porque lógico que se ela não for saudável, isso vai interferir na atividade sexual dela. Cessar o tabagismo, cessar o alcoolismo, né? Ou diminuir o uso de álcool, porque isso atrapalha o sistema nervoso. O uso de lubrificantes também pode ajudar as mulheres que têm um problema com a secura. Então, algumas mulheres, elas usam um antidepressivo e elas começam a perder a libido. Hoje em dia, tem várias classes de antidepressivos. Hoje a gente tem antidepressivos que não causam e que não influenciam quase nada na libido. Então, às vezes, vale a pena trocar. Aí vai depender também da questão financeira do paciente, se ela vai se adaptar com um novo medicamento, mas tudo isso tem que ser conversado. Um tratamento que é muito utilizado é o tratamento hormonal com o estrogênio. É feito em mulheres pós-menopáusicas e ela ajuda na atrofia vaginal, porque depois que a mulher entra na menopausa, acontece uma atrofia vaginal, isso pode causar dor, existe a diminuição da lubrificação, e aí você, usando a terapia hormonal, consegue aumentar a sensibilidade do clitóris, diminuir a dor no coito. E isso você tem tanto a forma de creme local, né, que é o método preferido, porque você diminui os efeitos sistêmicos, porque o estrógeno também é um hormônio que está relacionado ao aumento o risco de câncer nas mulheres. Por isso que é utilizado o creme local. O Harrison, que é um livro base para medicina, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, enfim, ele lembra aqui que existe um uso disseminado de andrógenos exógenos que não encontra apoio na literatura médica, né? Exceto em algumas circunstâncias, em algum tipo de problemas, e quem vai ver isso é o seu médico. Ou seja, existe muito grupo no Facebook que as mulheres falam, tô tomando testosterona, tô fazendo isso e aquilo. Novamente, nunca use nada sem a prescrição do seu médico, né? Porque usar qualquer medicamento que não tem apoio na literatura, que não é necessário para a sua doença, vai te causar mais mal. Então, não vá por essa via, não brinque com o seu corpo, não brinque com a sua saúde, não vale a pena pagar para ver, tá? É sempre importante procurar um médico, conversar sobre os seus problemas,
Até porque você não pode sair tomando um remédio que você não sabe se é isso que você tem. Primeiro tem que vir a parte do diagnóstico, saber direito. Porque às vezes você está indo para um caminho que não vai resolver o problema. O ideal é sempre a gente tentar diagnosticar para achar qual que é o problema. Pessoal, e o Viagra para a mulher? O mesmo que é tomado para o homem, que vai inibir aquela enzima lá. Como que funcionou? Nos ensaios que foram feitos, nos estudos, foi decepcionante, como colocam aqui, e aí não é utilizado o uso da sildenafila. O uso da sildenafila deve ser desestimulado até que se prove o efeito dele. Então, por enquanto, não é indicado o uso de Viagra para mulher, tá? Outro mecanismo que existe é o dispositivo clitoridiano a vácuo. O que ele faz? Ele vai fazer, né, um vácuo ali no clitóris, então com isso ele vai aumentar a chegada de sangue e aí, aumentando o fluxo sanguíneo cavernoso, você vai conseguir um engurgitamento naquela região, uma lubrificação vaginal melhor e pode ajudar a mulher no orgasmo. Existe um problema na literatura, nos livros, que quando se fala dos órgãos sexuais masculinos, das disfunções masculinas, a literatura é muito maior, muito mais vasta, tem muito mais explicações, tem muito mais tratamentos, tá? Então, quando eu estiver passando numa clínica específica de mulher, né, como a ginecologia, talvez eu consiga algumas fontes extras de informação para eu conseguir trazer para vocês, tá bom? Muito obrigada, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!